O Bitcoin caiu quase 30% desde o início do ano. E aí, será que ele pode chegar a valer a zero? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e mais algumas informações para você começar a semana bem. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro, hoje assessorando mais de 110 milhões de reais, e esse é um vídeo do quadro Resumo Semanal, onde eu trago todas as notícias, as informações que você precisa saber para começar a semana bem informado, sabendo o que está acontecendo no mercado, para não sair tomando decisão errada. Já vamos começar logo falando de Bitcoin, que é o que mais chamou a atenção na semana passada. Para você ter uma noção, o Bitcoin em um mês, no mês de janeiro, se a gente pegar desde o dia 9 de janeiro até o dia de hoje, 9 de fevereiro, a gente está falando de mais de 25% de queda. Ou seja, se você colocou 100 mil reais em Bitcoin no início de janeiro e vai olhar agora como que tá, você já perdeu 25 mil. Você tem uma noção do tamanho dessa queda? O tanto que teve muita gente que perdeu grana com isso? Fora que Bitcoin já chegou a valer mais de 600 mil reais e agora está valendo 360 mil. Em um dia, o Bitcoin chegou a cair mais de 11% em um único dia. Para você entender que se você tivesse colocado 10 mil, você teria perdido R$ 1.000 de um dia para o outro. Esse foi o nível da queda. E teve muita gente que ficou assustada e calma, que isso aqui já era um movimento esperado pelo mercado. Claro que não de uma vez tão grande quanto aconteceu, mas se você pegar os vídeos passados do canal ou acabar pesquisando um pouco mesmo, você vai ver que teve muita gente que informou que existem ciclos de mercado do Bitcoin. E esse ciclo de alta que ele atingiu já iria vir seguido de uma correção agora em 2026. A gente não sabia quando isso ia acontecer, de que forma, a gente sabia que se continuasse seguindo os mesmos padrões de antes, o Bitcoin poderia vir cair mais. E o que ficou mais claro aqui é que todo mundo começou a ver bolsa de valores nos Estados Unidos, o pessoal ficou com medo, começou a ficar com diminuir exposição ao dólar, né, por conta das políticas que o Trump está tomando, o pessoal ficou com medo, os mercados ficaram incertos e o dólar começou a cair, começou-se a aumentar a exposição em ouro, então os bancos centrais ao redor do mundo todo começaram a comprar muito ouro. Isso fez com que o preço do ouro disparasse, o preço da prata disparasse e além disso, muitas pessoas começaram a investir em ações também. Então a bolsa brasileira começou a subir. Claro que a prata, o ouro já deu uma leve correção, mas a gente viu esse movimento acontecendo. E aí o que aconteceu? A gente olhava para o Bitcoin e pensava o seguinte: Bitcoin é uma moeda descorrelacionada. Como assim? Se o mundo está indo bem, o Bitcoin vai mal. Se o mundo está indo mal, o Bitcoin vai bem. Ou seja, é uma moeda anticrise, né? Uma moeda anticíclica. É contra ali os mercados. E a gente viu que isso caiu por terra. Quando a gente tem incertezas e vê medo no mercado, o Bitcoin começou a sentir isso. A BlackRock, uma das maiores gestoras que tem posição em Bitcoin do mundo todo, começou a vender milhões de dólares em Bitcoin e muitas pessoas começaram a vender em pânico também. Teve o caso do Epstein agora também, que começou a sair, questão de estar interligado com o Bitcoin. Muita gente ficou com mais medo ainda e começou a vender tudo. Então, o que aconteceu foi que o Bitcoin caiu pra caramba e se comprovou que não é hoje em dia ainda visto como uma reserva de valor. Porque se fosse reserva de valor, não teria acontecido isso. Em tempos de crise, você vê que o Bitcoin ele teria que subir e não o contrário que aconteceu agora. Então desceu e caiu por terra essa teoria de que o Bitcoin é anticíclico, ele é anticrise. É claro que a gente acredita que isso pode vir a acontecer lá na frente, transformar num possível ouro digital, mas até o momento ainda não tem liquidez e não tem tamanho para isso. Agora vamos falar de Brasil. A Bolsa Brasileira bateu 183 mil pontos nessa semana, bateu recorde histórico, nunca tinha subido tanto na vida quanto subiu agora. E aí a gente tem os destaques, né? Quais foram as empresas que puxaram isso? Uma coisa que ninguém fala é que dinheiro de fora tá entrando na bolsa brasileira, a bolsa tá começando a crescer, tá vindo muito dinheiro de gringo, investimento estrangeiro, e as empresas que se beneficiam disso são as blue chips, são grandes empresas. Quando investidores de fora começam a trazer dinheiro para o Brasil, eles não vão comprar a empresa que está mais descontada, a empresa mais baratinha do momento. Não, eles vão nas empresas que são mais robustas, as maiores do índice Bovespa. Então a gente está falando de Vale, que se a gente olhar a Vale, ela em 6 meses subiu o equivalente a 55%. Se a gente olhar a Petrobras, em 6 meses subiu 20%. Olhando um pouco para a Petrobras, no dia 6 de janeiro, estava sendo cotado em R$29. Hoje, Petrobras já está em 37. É um crescimento de mais ou menos 27% em menos de um mês, aproximadamente. Isso mostra que a Petrobras e a Vale são as empresas que são mais beneficiadas quando esse dinheiro de fora vem. Então, grandes bancos, grandes empresas de commodity, essas empresas sim recebem dinheiro de fora. E depois que essas empresas estão saturadas,
aí o investidor estrangeiro, o gringo, vai olhar para as empresas menores. Mas enquanto está vindo dinheiro para o Brasil, pode ter certeza que esse dinheiro está vindo muito para essas empresas aqui, Petro, Vale e assim como outras empresas. Então o índice que subiu para caramba, mas se você olhar como um todo, não foram todas as empresas que dispararam, subiram 20%. Mas sim as grandes empresas que acabaram puxando o índice Bovespa para cima. Agora falando sobre a taxa Selic, na semana passada foi anunciado que se manteve em 15% ao ano, então a taxa Selic continua do mesmo jeito, mas o mais importante foi o que foi dito dentro da reunião. Quando termina a reunião para decidir a taxa Selic, a gente está falando que sai uma ata, um documento mostrando qual que é o planejamento do Banco Central. E eles mostraram que estão planejando um possível corte na taxa de juros para a próxima reunião. Isso mostra que o Brasil já está querendo começar a incentivar um pouco mais a economia e diminuir os juros pagos na dívida. Como assim, Bruno? Quando você tem uma taxa de juros alta no país, por exemplo, o Brasil, está 15% ao ano. Se eu invisto 100 mil nele, no ano eu vou ter 15 mil de volta. Se eu tenho 15 mil por ano garantido, por que eu vou investir em empresas, comprar ação, comprar terreno, fazer um financiamento? Está tudo muito mais caro. Eu vou deixar ali na taxa de juros rendendo, do jeito que está. Agora, quando essa taxa de juros começa a cair, começa a diminuir, as pessoas param de deixar o dinheiro parado no banco, no Tesouro Selic, e começam a investir em empresas, em economia, começa a pegar crédito, começa a investir na própria operação, no próprio negócio, e faz o negócio crescer, ir para cima, acelerar. Então, quando diminui a taxa Selic, se estimula a economia acelera. Então é por isso que é importante quando a gente vê que o Banco Central está querendo reduzir. Isso é muito bom, porque mostra que a economia pode vir para um lado que a gente está esperando há muito tempo, que é uma economia pujante, uma economia que o pessoal vai querer correr atrás, vai querer investir em negócios novos, mas a gente não sabe se isso vai ser possível, né? O Brasil está com uma dívida enorme, está gastando mais do que ganha, então o governo precisa consertar os gastos para que isso aqui realmente comece a acontecer. Mas vamos ver, o Banco Central diz que provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter um corte na taxa de juros, ou seja, Selic rendendo mais aí para você que tem dinheiro parado. E para finalizar, olhando para os Estados Unidos, que estava em shutdown, se você não sabe o que é shutdown, vou ler aqui o termo que o G1 traz para te explicar de uma maneira mais fácil. Nesse cenário de shutdown, serviços públicos do governo dos Estados Unidos, como controle aéreo, pagamento de benefícios, podem ser interrompidos. Servidores públicos são colocados em licença, ou seja, suspende pagamentos, corta salários, para de funcionar realmente a máquina pública americana, enquanto outros que trabalham com serviços essenciais podem ter os salários suspensos, mas eles têm que continuar trabalhando, porque são serviços essenciais. E a remuneração será paga de forma retroativa quando o orçamento for normalizado. Os Estados Unidos entra em shutdown quando o Congresso e o Senado não conseguem aprovar emendas, ou seja, dinheiro suficiente para fazer o país continuar rodando. Se isso não acontece, o país trava para essas operações até o Congresso chegar e conseguir resolver a situação. Estados Unidos estava em shutdown e aí isso claramente mostra o porquê que o dólar também está perdendo muita força. Se a gente olhar aí, o real está cada vez subindo frente ao dólar e não é o real que está muito bem na fita, não. Não é o Brasil que está muito bom. É simplesmente as pessoas com medo dos Estados Unidos, shutdown atrás de shutdown, o Trump tomando medidas cada vez mais separativistas, ou seja, individualistas, mais focando nos Estados Unidos, colocando tarifas, se isolando ao resto do mundo, invadindo alguns países, dando a entender que quer invadir outros também. Então, o mundo fica incerto, fica com medo e começa a diminuir a exposição ao dólar. Isso mostra que os Estados Unidos pode estar perdendo força, está deixando de ser a principal atração dos investidores ao redor do mundo, né? Eles querem começar a diminuir a exposição dos Estados Unidos ao invés de aumentar, o que era muito contrário quando a gente via aquele pico das empresas de IA, da Nvidia e da Oracle. Todas essas empresas estavam crescendo muito, as pessoas queriam colocar grana nos Estados Unidos. E agora está acontecendo o contrário. As pessoas estão tirando grana de lá porque estão com medo de todas as medidas que o Trump está tomando. E aí por isso que o Brasil e o real também está subindo. Então é isso, resumo da semana feito com sucesso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido como que isso funciona e cada vez mais se mostra a importância de você saber investir de maneira inteligente. Investir em ouro, investir em dólar, investir em criptomoeda, em momentos inteligentes, em momentos oportunos. Ou seja, quando a gente fala de ouro, quem investiu em ouro há um bom tempo atrás, agora está colhendo os frutos disso. Claro que isso aqui não é para uma recomendação de você ir lá e comprar. É mostrar para você que você precisa entender
quando é um bom momento para você comprar, qual que é a importância de você ter exposição em cada um desses ativos, qual que é a importância de ter Bitcoin, importância de ter ouro, importância de ter dólar, real, vale a pena eu ter Tesouro Selic ou uma ação, o que eu tenho que fazer, como que eu posso entender esse mundo de investimentos? E é aí que eu consigo te ajudar. Clica no primeiro link aqui da descrição para você participar do nosso treinamento Investimentos Inteligentes, que eu e a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar como funciona, a gente faz uma videochamada para entender o que você precisa e conseguir te ajudar da melhor maneira. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui abaixo se você está comprando ou se você está vendendo mais Bitcoin. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.